Pessoal, bem-vindos a mais essa videoaula de Geografia comigo, professor Jefferson Lemos, aqui do 8º ano. Eu espero que vocês estejam todos bem. E vamos lá, vamos dar início a mais essa videoaula. Bem, pessoal, o assunto da nossa aula de hoje, a gente vai dividir ele em duas partes. A aula de hoje e a aula da semana que vem. A gente vai falar um pouquinho sobre a influência dos Estados Unidos da América na economia e na política, não só na América, no nosso continente, mas no mundo inteiro, né? Mas principalmente aqui na América. A gente viu nas duas últimas aulas a regionalização do continente americano e do continente africano, porque são os principais continentes, né? E vocês vão aprender um pouquinho esse ano, 8º ano, né? Então, a gente vai ver a influência aí de um dos países da América, no caso os Estados Unidos da América, e qual a sua relação econômica e política com os outros países do mundo, né? Como é um assunto meio longo, eu preferi dividir ele em duas partes na aula de hoje e da semana que vem. Então, como é que começou, né, essa influência dos Estados Unidos na economia mundial, né? Teve início principalmente, pessoal, deixa eu colocar aqui o laser. Isso iniciou-se lá com o comecinho do imperialismo dos Estados Unidos, dos ELA, né? Que eu resumi aqui essas três letrinhas aqui para os, quando eu falar ELA, eu escrever ELA aí, vocês já sabem que é Estados Unidos da América, para resumir, né? Com a consolidação da independência dos Estados Unidos, né, estadunidense, ameaçada pela Europa, foi lançada em 1823 a doutrina Monroe, editada por James Monroe, que era presidente dos Estados Unidos na época, né, entre 1817 e 1825, lá no século XIX, no começo do século XIX. Essa doutrina aí poderia ser resumida, né, sintetizada na frase: a América para os americanos, ou seja, o continente americano ser dominado pelos americanos, né, por todos os americanos, e não por europeus, né, povos vindos de outros continentes. A doutrina estabelecia o compromisso de os Estados Unidos não intervirem e não se envolverem nas questões europeias, desde que a Europa, os europeus, né, os países europeus, não interferissem politicamente no continente americano. Era uma troca. Aí você não se mete no meu continente, né, nas minhas relações com os países daqui do continente, e eu não me meto nas de vocês. Assim, o governo estadunidense deixava claro para os países europeus que qualquer tentativa de recolonizar os territórios americanos após a independência das antigas possessões seria considerado um ato de hostilidade, né, um ato contra os Estados Unidos. Era essa doutrina aí, era uma forma de barrar a recolonização pelos europeus do território americano, né? Como se fosse, no nosso caso, a gente foi uma colônia portuguesa. Se após a nossa independência os portugueses tentassem dominar, recolonizar de novo o Brasil, né, ou outros países aqui da América, né, como os espanhóis no caso, né? Então os Estados Unidos disseram que após os países aqui da América terem conseguido sua independência, eles não aceitariam mais que os europeus viessem recolonizar, reconquistar o território. Houve, portanto, uma intensificação da política externa dos Estados Unidos, né? Política externa é se envolver em assuntos de outros países, né, na relação deles com os outros países, com o intuito de influenciar determinadas áreas estratégicas, notadamente na América Latina. Um exemplo que eu trouxe aqui, é o interesse, né, dos Estados Unidos na nossa região, aqui na região uma das regiões que forma o nosso país hoje, que é a região amazônica. Existia interesse já na região amazônica já no século XIX, nesse período aí da expansão imperialista deles, né? Eles tinham interesse já na região amazônica, né? Eles não tinham conhecimento ainda certo qual era o potencial dessa região, como eles poderiam utilizá-la, mas eles queriam tomar posse dela, né, da região amazônica, já lá no século XIX. Hoje em dia ainda querem, né? Principalmente pela a biodiversidade que existe aqui no nosso país, na região amazônica, e que pode dar origem, né, devido à grande diversidade que há, pode dar origem, por exemplo, a uma variedade imensa de remédios que ainda não foram descobertos, né, a partir de pesquisas podem ser desenvolvidos e melhorar a saúde
etc. Mas aí o interesse dos Estados Unidos na área é econômico, né? Se eles conseguirem descobrir remédios para a cura de algumas doenças, eles vão ganhar muito dinheiro com isso. Então o interesse sempre é a questão econômica, não é que eles são bonzinhos nem nada, não. Vamos lá, vamos continuar. A expansão territorial para o oeste. Como a gente sabe, os Estados Unidos começaram aqui, ó, nessa região. Aqui, como vocês podem ver, os Estados Unidos antes da independência, né? Antes da independência dos Estados Unidos, o território que formava esse país era apenas esse daqui, ó, em rosinha clara. Hoje em dia, todo esse país aqui, mais o Alasca e o Havaí e outros territórios. Mas no começo era apenas esse daqui, ó, em rosa clara. Né? A política externa estadunidense passou a endurecer ainda mais, adquirindo caráter expansionista em 1845, já em meados do século XIX. Né? A partir de então foi incentivada a conquista de terras a oeste do país, essas daqui, né? E depois essas, sempre a oeste, para aumentar a fronteira do país, visando chegar até o Pacífico, até esse oceano aqui. Os políticos e a imprensa justificavam a expansão recorrendo à doutrina chamada de Destino Manifesto. Segundo essa construção ideológica, os estadunidenses seriam um povo eleito, com a missão moral de se apropriar das terras do oeste e de outras regiões da América. Ou seja, a imprensa lá, local dos Estados Unidos, né, eles promoviam a invasão e a conquista dos estadunidenses das regiões mais a oeste, que pertenciam a outros países, né, com essa desculpa, né, essa construção ideológica aí, de que eles seriam o povo eleito, o povo mais correto, o povo ideal para colonizar, né, para se apropriar dessas outras terras aí mais a oeste. E a conquista do oeste contou com a participação de muitos imigrantes europeus. O governo dos Estados Unidos, né, na época, garantia aos imigrantes a posse definitiva de um lote de terras conquistadas caso as cultivassem ou criassem gado por 5 anos. Ou seja, muitos imigrantes vindos da Europa ajudaram o governo dos Estados Unidos, né, a conquistar essas terras a oeste, porque eles seriam beneficiados, né, do governo, com o quê? Se eles teriam a posse definitiva das terras, se eles cultivassem algum tipo de agricultura, né, nas suas terras, ou criassem gado por no mínimo aí 5 anos. Aí eles ganhariam a posse definitiva da terra que foi conquistada, que eles ajudaram a conquistar para os Estados Unidos. Né? Então é aqui, ó, a característica do território estadunidense. No começo eram apenas essas colônias, né, esses estados aqui em rosa claro: Nova York, Pensilvânia, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, Geórgia, né, e alguns outros menores, Nova Jersey, Massachusetts. E ao longo do tempo foi crescendo. Ó. A partir de tratado com a Inglaterra, né, foi cedido esse território aqui. Depois foi aumentando. A compra da França em 1803, né, o meio oeste aí. Os Estados Unidos, eles compraram esse território da França. Compraram também da Espanha aqui a Flórida. Adquiriram, através de acordo com a Inglaterra, em 1846, essa área aqui do Oregon. E aqui, essa em verde, fica um destaque, né? Que essa área aqui em verde não foi feita através de acordo, nem foi comprada do México, foi através de guerra. Eles tomaram toda essa área aqui, que vai de Texas até a Califórnia, foi tomada que era do México, esse país aqui abaixo, né? Que faz fronteira com os Estados Unidos. Tomaram toda essa região aqui, que pertencia ao México, e conquistaram, né, para eles mesmos. Ok? E assim como o Alasca, que fica aqui em cima do Canadá, foi comprado dos russos, né, da Rússia, do Império Russo, né, porque era uma parte que estava na América, uma extensão territorial que estava no continente americano, mas que pertencia à Rússia. E então os Estados Unidos foram lá e fizeram uma proposta e compraram esse território da Rússia. Como eu falei, inclusive, para Neto, que ele fez um questionamento, então
Eu falei isso a ele, dei esse exemplo da expansão dos Estados Unidos, né? Expansão territorial e imperialista dos Estados Unidos. Bem, vamos lá, vamos continuar falando da expansão imperial dos Estados Unidos. Depois de atingindo a costa do Pacífico, como a gente viu no mapinha anterior, no slide anterior, teve início um segundo momento da expansão dos Estados Unidos, com a aquisição do Alasca, como eu falei agora no slide anterior, né? Foi comprado da Rússia em 1867, né? Já por essa ambição aí expansionista do Império Estadunidense. A ambição expansionista ficaria ainda mais evidente na última década do século XIX. Em 1898 iniciou-se a Guerra Hispano-Americana, como a gente viu aquela área em verde, que foi a conquista dos Estados Unidos através de guerra das terras que pertenciam anteriormente ao México, né? Depois de enviar tropas em apoio aos cubanos, que lutavam por sua independência, né? Cuba é um país, uma ilha vizinha aos Estados Unidos, os Estados Unidos anexaram territórios até então pertencentes à Espanha, como a ilha de Porto Rico, no Mar do Caribe, e o arquipélago das Filipinas, no Pacífico. Ou seja, eles aumentaram ainda mais seu império, né, suas conquistas imperiais, anexando territórios que pertenciam à Espanha, como a ilha de Porto Rico, que ainda hoje é um território pertencente aos Estados Unidos, no Caribe, né, uma das ilhas do Caribe. Porto Rico é um território estadunidense no Caribe. E o arquipélago das Filipinas, que já fica aqui no extremo oriente. Eles conquistaram as Filipinas, que pertencia também à Espanha anteriormente, mas depois perderam essa conquista. Mas até hoje, Porto Rico é uma conquista que foi realizada pelo Império Estadunidense, né, norte-americano, e que vigora até hoje essa conquista. Em 1893, os Estados Unidos invadiram o arquipélago do Havaí, instituindo uma república com o presidente de nacionalidade estadunidense. E 5 anos depois, a República do Havaí foi anexada pelo governo de Washington. Washington é a capital dos Estados Unidos, pessoal. É como se fosse, como a gente fala, governo de Brasília. Não é porque o presidente está lá, etc., deputados, senadores. O governo de Washington, que é a capital dos Estados Unidos. Em 1900, tornou-se oficialmente um território dos Estados Unidos. O arquipélago tornou-se um estado dos Estados Unidos apenas em 1959. Hoje, o Havaí, que é uma ilha que fica afastada do continente americano, no Oceano Pacífico, é um dos estados dos Estados Unidos. Ok, pessoal? Um dos 50 estados, como vocês podem ver aqui. O centro de Honolulu, no Havaí. Um dos 50 estados dos Estados Unidos. É um conjunto de ilhas, um arquipélago, que fica no Oceano Pacífico e é um estado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, além de exercer sua hegemonia sobre territórios da América Central, consolidaram-se como uma potência imperialista com possessões nos oceanos Atlântico e Pacífico. Ou seja, para resumir a história, apesar dos Estados Unidos, né, não aceitarem a dominação europeia dos países europeus aqui nas Américas, né, não aceitarem as potências imperialistas europeias dominassem aqui o nosso continente, eles se tornaram uma potência imperial, né? Um país que dominava outras regiões, né? Como a gente viu aqui, Porto Rico, né? Aqui no Caribe, no Oceano Atlântico, como as Filipinas e também o Havaí, né? Uma ilha lá no meio do Oceano Pacífico. Então o Alasca também, né? No caso aqui foi comprado. Mas eles conquistaram, né? Para resumir, eles conquistaram outras áreas distantes do seu país, né? Também aumentaram suas terras em direção ao oeste. E essas conquistas hoje formam o que é o país chamado Estados Unidos, né? Houve uma grande expansão imperial do seu território e conquistaram outras áreas, né? Ou seja, mesmo eles sendo contrário à dominação e à expansão dos países europeus, dos impérios europeus, eles se tornaram também um império que conquistou outras áreas e outros países. Tá ok, pessoal? Então essa foi a nossa aula, na parte 1 da nossa aula de hoje, para vocês entenderem um pouquinho da expansão, da dominação, né, dos Estados Unidos e da força, da influência da economia, que a gente vai falar aí na próxima aula, e da política no mundo inteiro,
principalmente aqui na América, né, no continente americano, a influência dos Estados Unidos na América, na economia e na política mundial. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir essa videoaula. As atividades seguem naquele mesmo esquema. Vou mandar o link para vocês no grupo e também segue aqui na descrição do vídeo aqui no YouTube. Então espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, até a próxima e valeu, tchau.